tão incrível, veremos mais sobre isso no capítulo seguinte, e pessoal, com o objetivo, aí entra a teleologia, tá certo? Telos, finalidade, pessoal, com o objetivo de optar para converter um estado de nulidade em um universo, tempo, espaço, matéria. Uma forma impessoal não tem capacidade de tomar decisões. Se organizou, se sistematizou, é pessoal e inteligente. Tá ok? Essas características da causa primeira são exatamente as características teístas atribuídas a Deus. Mais uma vez, essas características não são baseadas na religião ou em experiências subjetivas de alguém. Foram tiradas da comprovação científica que acabamos de analisar e nos ajudam a ver uma seção importantíssima da tampa da caixa do quebra-cabeças. Isso aqui é uma analogia que ele fez de que as peças do quebra-cabeça, elas não são autológicas, não tem uma lógica em si. Elas só passam a ter uma lógica quando você olha na tampa do quebra-cabeça o desenho. Então você tem que ter um design, você tem que ter um desenho que dá sentido àquelas peças, para que você possa montar as peças. E ele diz, isso aqui é simplesmente o caminho para a ciência. A ciência precisa entender isso. Na frase de Einstein, a ciência sem a religião é aleijada. Ou seja, ela está estudando, pesquisando, teorizando, construindo tudo para quê? Para nada, sem finalidade. Não, tem que ter um objetivo, um telos, uma finalidade. E é onde você entra a fé. Para quê? Para você louvar a Deus, para você reconhecer a Deus, para você melhorar a vida das pessoas, para você criar um ambiente mais propício, mais favorável. Aí você tem finalidade, você tem objetivo, tá ok? Então quando você olha para esses diversos aspectos aqui, conforme colocados, você vê que não somente o apelar para, não, eu tenho uma revelação de Deus, eu falei com Deus, eu sonhei sobre Deus, Deus se mostrou para mim de alguma maneira. Tudo isso é importante para a sua fé pessoal, tudo isso é importante para o seu desenvolvimento pessoal. Só que, além disso, você tem toda uma evidência cosmológica em torno de você que te conduz à conclusão de que Deus existe, que te conduz à conclusão de que existe um ser inteligente, criador de todas as coisas. Então, quando você olha para isso, você vê as diversas vias por meio das quais você chega ao conhecimento de Deus. Dentre essas, né, que foi colocadas ali, também essas aqui, ó, conforme está no quadro ali, ó. Conhecimento inato, deixa eu ver que horas já são, vamos lá. Tá boa a coisa ali, ó. Conhecimento inato, tá? Razão universal, a ideia de Deus, porém sem Deus, o conhecimento histórico, o saber teórico e prático, e saber prático, a ideia de Deus na teologia grega e o conhecimento sobrenatural preservado pela tradição oral. Vamos lá, vamos ver o que ele diz para a gente aqui dentro desses argumentos. No conhecimento inato, olha só. Declaração 9:13. 9:30 a gente encerra, né, e parte para a confraternização. Vamos lá, que o calor aqui está terrível. Vamos lá. Conhecimento inato. Esse argumento parte do seguinte princípio. O ser humano pode ser dotado de atributos sensitivos, racionais e morais. Já nasce com a consciência da existência de um ser divino. É algo que faz parte da constituição humana. Esse conceito se opõe ao empirismo, conhecimento adquirido pela experiência, pela instrução, pelo processo de pesquisa realizada através dos expedientes do raciocínio. Ok, então ele fala aqui, ó, existe um caminho para se conhecer a Deus, através do conhecimento inato. É diferente do empírico. O empírico você fez um teste. Aí como que você vai testar algo para chegar, através desses testes, a um exame acerca de Deus? Você não tem todos os instrumentos para realizar essa pesquisa, esse teste. Então, o que você tem, por exemplo, a observação desses dados cosmológicos. Você fala, olha, para que exista um universo tão extraordinário, tão grande, e que funcione tão bem, é necessária a existência de um ser não criado, não material, autoexistente e inteligente, para que possa tudo isso aqui fechar. Senão a conta não fecha, senão a coisa não bate, tá ok? Então existe um argumento pela observação, mas existe também uma capacidade inata. Então, claro, a questão inata não explica tudo, mas é uma boa parte. Por exemplo, o homem tem uma necessidade pessoal de conhecer a Deus. Então, ele, através dessa necessidade pessoal,
quando ele começa a se voltar para essas questões e pensar acerca dela, ele pode ignorá-la também. Ignorá-la e ir vivendo assim, tentando preencher o espaço com outras coisas. Com vícios, com droga, com sexo, com distração, com esportes radicais. Aí você vai vendo pessoas, às vezes, que vão praticando esportes cada vez mais violentos. Ou cada vez mais, com mais adrenalina, sabe? Tentando despertar mais isso. E você olha para essas coisas e, às vezes, o que você consegue ver é um grande vazio. Então a pessoa sempre quer mais, né? Sempre quer mais álcool, mais droga, mais perigo, mais aventuras. O que está acontecendo? Você está com uma ausência, algo que você precisa preencher, é um sentimento que você precisa maquiar. Então existe uma ausência, uma lacuna que nunca é preenchida e você tem que estar sempre preenchendo, né, com essas outras coisas, né? Enganando, apelando para esses subterfúgios. Então você tem às vezes essas questões que estão ligadas também a essa questão inata, ou seja, aquilo que é do próprio homem, que está nele, esse desejo, essa necessidade, que o faz sair do lugar comum, o faz sair da sua zona de conforto e se prestar a frequentar às vezes alguns cultos. Aí ele vai numa religião tal, vai em outra religião, vai nesse culto, vai naquela coisa, vai naquele ritual, aí tenta uma coisa, tenta outra, e nunca é saciado, a dúvida nunca é sanada, a lacuna nunca é preenchida, é sempre um vazio, é sempre uma necessidade, até que ele entre em contato com a verdade de Deus, né? Até que ele entre em contato com o Deus espiritual, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus vivo, o Deus que se relaciona com a pessoa hoje, agora. Não é um Deus teórico que está num livro. Não é um Deus que está numa imagem de escultura. Não é um Deus que está dentro de um ritual. Não, é um Deus vivo e pessoal, que se relaciona com a pessoa diretamente. E aí quando ela tem um contato com esse Deus, a resposta a dúvida é sanada. Ela fala, cheguei àquilo que eu estava buscando. Agora eu tenho um contato com aquele que eu estive durante tanto tempo procurando, sem nem saber porquê. E aí tem algo inato aí, né? Tem algo próprio do homem, tem algo próprio da mulher, próprio da pessoa, que o induz, então, impulsiona essa busca, né? Pode falar. As pessoas estão buscando também, tem um termo muito falado hoje, assim, que é a espiritualidade. A espiritualidade. Então as empresas falam que as pessoas devem buscar a espiritualidade. Tem a técnica de psicoterapia chamada mindfulness, que é a essência plena. Então, assim, que é a meditação, né? Então, que as pessoas devem buscar, independente de serem budistas ou não, buscar a meditação para alcançar a paz interior. Sim. Então, isso nada mais é do que as pessoas têm a necessidade, existe esse vazio interior que as pessoas buscam preencher de alguma forma. Então, as grandes empresas estimulam que seus colaboradores façam a meditação, busquem a espiritualidade, que é o respeito ao próximo, a paz interior, a busca de um ser que, sei lá, que seja isso. Mas, enfim, foi bom você falar sobre isso, viu? Então, porque as pessoas buscam, elas têm a consciência de que existe um vazio, que elas precisam preencher o vazio com esse ser que elas não entendem o que é, e que elas buscam em alguma coisa sobrenatural, de alguma forma. Foi muito bom você falar sobre isso, porque quando você me fala sobre isso aí, eu lembro, inclusive eu estou estudando mais a fundo isso aí, sobre os movimentos New Age, né, os movimentos Nova Era. E aí, quando você vê uma empresa, a empresa o que é? Uma relação de trabalho, de troca, né, salário por hora de trabalho, aquela relação bem básica, né, bem pragmática. Mas aí você vê empresas com alto rendimento, alta qualidade, com nível, né, de trabalho bem mais desenvolvido, passando a se preocupar, né, com uma questão espiritual, uma questão da espiritualidade. Agora você vê a abordagem. É uma abordagem bem ambígua, né, porque eles não podem também ser tão assertivos, né, no sentido de determinar um tipo de fé, porque aí ficaria excludente em relação a uma gama de pessoas. Então eles procuram deixar a coisa bem ambígua, né? Tem que buscar a espiritualidade. Agora, por que isso veio a interessar alguém? Porque alguém veio a se preocupar com esse aspecto. Porque isso estava afetando de alguma forma o rendimento. Isso estava afetando de alguma forma. As pessoas começavam, inclusive, você tem algumas pessoas dessa área sempre pesquisando. Então fala, olha, traços característicos, né? Aí você tem as pesquisas sociológicas, antropológicas. Você, olha, pessoas com família, casados, né? Com filhos, com religião. Aí interessa qual? Religião,
geralmente têm um rendimento melhor, são mais fiéis no trabalho, né? São mais dedicadas, são mais cumpridoras dos deveres. São mais éticas. Isso, mais éticas, muito bem. Agora a pessoa, banda voou, né? Faz o que quiser, o que der na telha, loucura total, né? Chutada. São as pessoas que mais dão um problema. Nunca chegam na hora, segunda-feira estão arrebentadas, sexta-feira já estão doidas para sair, para bagunçar. Passa um pouco tempo, quando a empresa investe na pessoa, porque a empresa investe. Uma empresa de alto rendimento, né? Uma empresa de tecnologia, vai dar curso de capacitação para as pessoas, para poder ter o retorno daquela atividade, né? Aquele trabalho complexo, bem feito. Então eles vão investir, cursos, capacitação, palestras e tudo mais. Aí quando construiu o profissional que ele esperava, a pessoa morreu de overdose. Ou a pessoa, né, deu a louca e foi fazer outra coisa, uma atividade qualquer, que não é interessante para a empresa. O que eles começam a ver? Estamos perdendo grande capital humano. Estamos perdendo grande capital humano. Aonde entra aquilo que você me falou. Investir na espiritualidade. Agora como? Coisa meio ambígua. Olha, tem que se preocupar. Para todos, né? Porque na verdade interessa a eles Isso. que todos tenham credibilidade em alguma coisa. Aí qual é a figura que vai aparecer agora? O coach. Por quê? Não é o pastor, claro, né? O pastor é na igreja. Ou vai chamar um babalorixá. Alguns vão gostar, outros não. Então tem que ser uma figura neutra. Quem aparece? O coach. Inclusive o coach está começando a invadir até os ambientes eclesiásticos, né? Tem alguns pastores aí que estão virando coach. Então tudo bem, ele tem o seu lugar, o seu valor, a sua importância, inclusive nesse ambiente, é um ambiente coletivo. Você tem diversas pessoas, o que interessa não é a fé ali delas, o que interessa é o rendimento, o trabalho. Então o coach, como é que o coach vai apelar? A espiritualidade. Agora, essa espiritualidade colocada, né? Não criticando, porque eles desenvolvam a atividade deles lá. Mas vamos trazer para cá a coisa e vamos dar uma analisada, né? Vamos ver um pouco melhor disso aí. Essa tal dessa espiritualidade que a pessoa desenvolve por meio de uma meditação, né? Aí ensina a pessoa a entrar no estado alfa. Aí uma meditação transcendental, né? Um mantra, né? Canta um mantra lá para entrar em estado alfa, e tranquilizar, e equilibrar. Ok, tudo bem. Você conseguiu ali entrar no equilíbrio e vai ter um rendimento melhor no trabalho. Mas isso vai resolver de fato o problema da sua espiritualidade pessoal, o problema da sua salvação? Isso vai resolver de fato? Vai chegar até o âmago da questão? Não vai e não é problema deles. Porque o que eles querem é o que você faz ali. Apega alguma coisa. Exatamente. Para você não encher o saco. E as pessoas apegadas a alguma coisa, elas têm propósito. Isso. Seja apegado no certo ou no errado. Quando a pessoa tem exatamente. elas têm propósito. Eu não estou dizendo que eles estão errados com isso. Estão certos, eles são uma empresa, eles têm que se preocupar com todos os aspectos da sua vida. Eles querem resolver você ali. Que você venha para a empresa e trabalhe, e desenvolva, e cresça. E não fique amarrado nessas questões. Então ele vai desenvolver essa questão. Mas muitas das vezes isso que as pessoas têm adotado, isso está ficando geral, viu? As pessoas hoje estão muito atrás disso, de alguma coisa que lhes faça sentir bem. Então as pessoas querem algo que massageie o seu ego, querem algo que lhe dê paz interior, tranquilidade, equilíbrio. Tá ok? Então, uma vez que a pessoa equilibrou lá o seu karma, né, como eles gostam de dizer, então está centrado, né? Então está se sentindo bem, feliz, tranquilo, em paz, então está tudo bem. Só que a questão é, esse tipo de tratamento é como você tem um problema mais sério que está dando um reflexo no seu corpo. Por exemplo, uma dor de cabeça constante. Uma dor de cabeça constante. Uma dor de cabeça, não para, não passa. Para você é uma dor de cabeça. É constante, mas é uma dor de cabeça. Mas para um médico que faz uma ultrassonografia, algo assim, ele descobre um tumor. Às vezes do tamanho de tumor que está pressionando e como consequência, como você não é médico, você não sabe, você diz, é uma dor de cabeça. Mas o médico analisando esse dado, né, esse sintoma, ele chega até uma coisa que é muito mais grave que uma dor de cabeça. Aí, para essa dor de cabeça, o que você faz? Você toma
Aí tem diversos medicamentos aí no mercado, né? Doril, Anador, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Aí Doril, Anador, todo dia. Seu fígado vai ser, que tem muito sal, afeta, né? Daquilo ali e tal. O que você está fazendo? Você está maquiando o problema. É isso que você está fazendo, maquiando o problema. É o que as pessoas mais querem hoje, maquiar o problema. Eles pegam o problema e falam, olha, é que nem pastores coach, pastores stand-up, comedy. Ah, esse pastor é muito engraçado. E dá risada. Olha que legal, uma coisa engraçada que ele disse, uma coisa maravilhosa. Tá, e daí? Resolveu? Você mudou de postura? Você mudou de atitude? Você mudou sua vida? Né? Você, de fato, chegou à conclusão dos seus erros e buscou transformação de vida? Ou você somente ouviu, deu uma boa risada, concordou com aquilo que ele disse e segue do mesmo jeito? Essa é a questão. Tá, ok? É onde entra a questão do estudo acerca de Deus, é onde entra a questão do conhecimento acerca do que a Escritura revela sobre Deus. Então, é interessantíssimo o que ela diz, porque você vê a sociedade de hoje, elas querem alguma coisa de Deus, alguma coisa que as atenda nas suas necessidades, mas elas não querem Deus de fato, elas querem algo de Deus, não Deus em si. E é onde, quando você tem um conhecimento acerca disso, você fala, Deus é muito mais, ok? Deus tem muito mais, Ele tem muito mais e Ele é muito mais. É onde você vai entrar em contato com esse Deus, você vai solidificar seu conhecimento e você vai comunicar com tranquilidade, tá, ok? Vamos caminhar para o final? Olha só, ele fala do conhecimento inato, ele fala da razão universal. O que é a razão universal? Aquilo que a gente já está tratando aqui, ó. A razão universal é o testemunho dos povos acerca da necessidade de Deus. Quando você vê as religiões mais loucas que você puder encontrar na face dessa terra. Desde adoradores de cachorros, de macacos e ratos, até adoradores de seres transcendentais. Ok? Então você tem diversos tipos de religiões. Todas elas significam a mesma coisa. O homem está em busca de Deus. Agora a questão é, quem é Deus? E aí você tem as revelações conforme eu passei, antropológica, cosmológica e a revelação especial na Sagrada Escritura. Tá, ok? Então, aí onde entra o X da questão. A ideia de Deus, porém sem Deus. O que ele discute aqui, nesse ponto? Ele está dizendo, olha, as pessoas, elas sabem que existe Deus. Ok? As pessoas têm conhecimento. Mesmo aquele que nega. O que nega Deus, ele está contra a ideia de Deus. Ele se opõe a Deus, mas ele sabe que existe um Deus. Agora a questão é, ele não quer sofrer as consequências de existir um Deus. Então existe um Deus, existe um Criador. Existe um Criador, existe um Deus de misericórdia, e esse Deus de misericórdia também é Deus de juízo. Então existe o aspecto da misericórdia de Deus, por meio do qual Deus perdoa. Mas para Deus perdoar, você tem que confessar e deixar, você tem que mudar de vida. E aí, a pessoa quer mudar de vida? Não, não quer continuar nos seus pecados. Então o que é melhor para ela? Melhor que Deus não exista. Aí onde entra a questão, a pessoa que nega a Deus, não necessariamente ele concorde consigo mesmo que Deus não exista, mas ele prefere que ele não exista. Ele apela constantemente para que ele não exista, ele tenta apagar Deus. Eles não querem saber acerca de Deus. Aí onde entra agnóstico, por exemplo. O agnóstico, diferentemente do ateu, o ateu está em militância, né? Ele está tentando afirmar a matéria e negar Deus, negar tudo aquilo que diz respeito à espiritualidade. O agnóstico, ele é um pouco mais preguiçoso. O que ele faz? Olha, o A, né, da negação, o gnose de conhecimento, agnóstico. Não temos como saber, não temos como ter certeza, ok? A Bíblia é um livro muito antigo, foi escrita por homens, tá, ok? Então, como a gente não tem como saber quem é Deus, então deixa esse negócio quieto. Eu nem vou dizer que sim nem que não. Deixa pra lá. Vamos viver a nossa vida. Lá na frente a gente vê. Você não falou que Deus é misericórdia? Então quando chegar lá na frente, Deus perdoa, tá? E vai ficar por isso mesmo. É algo extremamente perigoso, né? Um movimento extremamente perigoso. Conhecimento histórico é a construção histórica daquilo que os homens que conhecem, os homens que buscam Deus e que estão constantemente construindo ideias sobre Deus, aquilo que eles têm argumentado. Então, se você pegar quantos livros sagrados existem, né, ao longo da história, tem Zen Avesta, Alcorão, a Bíblia Sagrada, né, tem o Bhagavad Gita,
tem os Ramayanas, os Panisads, os Brahmanes, então tem diversas literaturas sagradas, e aí você tem um imenso acúmulo de informações históricas acerca de Deus. Então, se você tem todo esse interesse, toda essa busca, né, toda essa construção histórica, você tem aí então onde a fumaça a fogo, né? Então existe de fato uma presença espiritual que os instiga a querer conhecer mais, saber mais. Saber teórico e saber prático, ele fala aqui, inclusive, ele cita um filósofo esotérico chamado Joseph Maistre. Esse Joseph Maistre, ele afirma aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. Ele diz, olha, não existe nenhum ateu que não saiba que Deus existe. O problema é que ele não quer que Deus exista. Né? A frase que ele colocou aqui, expressou uma grande verdade. Ninguém afirma Deus não existe sem antes ter desejado que ele não exista. Pois para se livrar da culpa contraída pela prática do pecado, o ateu simplesmente nega a existência de Deus. Culpa é débito. E como o ateu não quer abandonar o pecado, lhe faz insolvente. Ele simplesmente mata o credor. Deus está morto, como diz Nietzsche, né? Dizendo que Deus não existe, para se livrar do débito, para tirar o peso da consciência culpada, o ateu argumenta: negue a existência de Deus e o problema deixa de existir. É sério. Então, Deus em relação a mim é uma dádiva. Deus em relação ao pecador é um juízo. Se você negar que o juiz existe, a sentença some? Eu cometi um crime. Eu digo, o juiz não existe. Meu irmão, quando você menos esperar, estará dentro da penitenciária. Então, essa é a questão. A ideia de Deus na teologia grega, eu já vou encerrar por aqui. Já deu 32 já, aqui está uma sauna, então vamos encerrar, tá ok? A ideia de Deus na teologia grega vai ser o ponto que a gente vai abordar no retorno às aulas. Tá ok? Então a gente encerra por aqui nossa aula.